Boa noite, irmãos e irmãs. Meu nome é Isaías. Estou aqui para dar continuidade a essa maratona de pregação. Eu pertenço à paróquia Mãe da Igreja. Atualmente estou frequentando a comunidade do Anchieta e pertenço ao grupo de oração Deus Trino. Irmãos, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e pedir que o Espírito Santo possa agir neste momento. Que o Espírito Santo possa agir neste lugar. Ó Senhor, nós pedimos que as palavras, Senhor, que saiam dos meus lábios agora, que não possa ser, Senhor, as minhas palavras, mas a tua, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar tocando os corações, que o Senhor possa tocar os corações, Senhor, através desta pregação. Um dos temas, Senhor Jesus, desta pregação é sobre a perseguição, Senhor. E quanto, Senhor, dos pregadores, quanto, Senhor, das pessoas que te servem, Senhor Jesus, são perseguidos e desistem, Senhor, da sua vocação. Ó Senhor, nós vos rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar passando à frente, Senhor, destes pregadores, Senhor Jesus, que desistiram por causa de perseguição, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que essa maratona de Atos dos Apóstolos, elas não tem sido em vão, que vai gerar muita conversão e vai causar muito fortalecimento, Senhor. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir cuidando. E assim nós queremos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo, e rogaram-lhe com insistência, como um favor, que o mandassem de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria lá dentro de poucos dias. E acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias, e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém, e o acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e nem contra César. Mas Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo confidenciou com seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás. Festo consulta o rei Agripa. Em alguns dias, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia.
para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou um preso aqui, um certo homem. Quando estive em Jerusalém, o sumo sacerdote e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondeu-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com seus acusadores e antes de lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram-se aqui, eu, sem demora, logo no dia seguinte dei a audiência, e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito da sua religião, e uma discussão a respeito de um tal Jesus já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões, e perguntei-lhes se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas Paulo apelou para o julgamento do imperador. Mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir esse homem. Ao que ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa, e entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala da audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vede este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remetê-lo, mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador. E por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever. Pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, para a gente entender um pouco dessa palavra, do que tem acontecido com Paulo aqui nessa passagem, nós devemos pegar lá no início, onde nós sabemos que Paulo, antigamente chamado Saulo, era um grande perseguidor dos cristãos. Paulo perseguia, Paulo matava, Paulo prendia os cristãos. E um certo dia, indo para Damasco, um grande raio de luz fez com que Saulo caísse do seu cavalo. Saulo perguntou. Não, Jesus fala o seguinte para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta a Deus: Sim, quem és tu? Senhor, quem és tu? E Deus fala: eu sou Deus, a quem vós persegue. Irmão, presta atenção. Paulo, ele perseguia os cristãos. E a partir daquele momento em que Jesus se manifesta para Paulo, Paulo se converte. Paulo toma uma nova vida. Tanto é que, em diálogo com Jesus, Paulo vai perguntar a Jesus: Senhor, o que farei? E Jesus manda que Paulo fique na cidade. Ainda sem visão, o Espírito Santo, Deus se manifesta para um profeta chamado Ananias. E Jesus fala: Ananias, vai visitar Paulo
E Ananias fica com medo, porque Ananias sabe que Paulo perseguia os cristãos. Ananias fica com medo. Mas Jesus fala, vai, porque este eu mudei. Porque este agora pertence a mim. E Jesus ainda fala para Ananias, vai que ele está orando há 3 dias. Ou seja, irmão, Paulo é convertido, ele se converte e Paulo começa a orar. E Ananias vai aonde está Paulo, coloca a sua mão sobre o seu rosto, aonde saem lágrimas, escamas dos olhos de Paulo, e Paulo é curado. A sua visão volta. Porém, Paulo ali ainda fica. Mas, irmãos, eu quero que você preste atenção. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo ele vai sair para pregar, quando Paulo ele sai para pregar, a palavra vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. E que Paulo e Bernabé, eles vão pregar o Evangelho. E que aonde o Evangelho era pregado, muitas pessoas eram convertidas. A palavra vai dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Presta atenção, nesse versículo que eu vou pegar. Está no capítulo 13, versículo 44. Não precisa pegar, eu vou ler aqui para vocês. Olha só. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Bernabé disseram-lhe resolutamente, era a vós quem em primeiro lugar devia anunciar a palavra de Deus. Mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os pagãos. O Senhor assim nulo mandou, eu te estabelecerei para ser luz das nações, e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria aos pagãos, que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram o ato de fé. Ou seja, irmãos, Paulo pregava, e onde Paulo pregava, através da ação do Espírito Santo, a sua pregação gerava conversão. E, irmãos, a palavra vai dizer, divulgasse assim, capítulo 49, divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocrácia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Bernabé e os expulsaram do território. Estes sacudiram contra ele o pó dos seus pés e foram icônicos. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a pregação de Paulo dividia as pessoas. Muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas escutavam o que Paulo tinha a dizer e muitas pessoas ficaram na ignorância. Muitas pessoas não queriam ouvir o que Paulo e Bernabé tinham a dizer. E perseguiam, irmãos, e perseguiam, mas a palavra vai dizer, os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Quantas vezes, e hoje não é diferente, quantas vezes as pessoas julgam uma pessoa que vai pregar o Evangelho, dependendo da palavra que ela pregar. Sabe por quê, irmãos? Hoje não é diferente, as pessoas se dividiram. Veja, umas pessoas se convertiam, umas pessoas escutavam Paulo e as pessoas falavam, ei, eu tenho que mudar de vida. Olha o que este homem está pregando. Eu tenho que mudar de vida. E outras pessoas ficavam na ignorância. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas querem ficar na ignorância. Aí, irmãos, muitos pregadores hoje em dia também não tá
não tem coragem de levar o evangelho da forma como Deus o manda. Irmãos, muitas vezes Deus dá a palavra para você pregar, Deus dá a palavra para você, uma palavra severa, uma palavra de advertência, e você tem medo de pregá-la, irmãos. Muitas vezes você pensa, mas se eu pregar isso na minha comunidade, se eu pregar isso no meu grupo de oração, as pessoas vão falar que eu estou sendo homofóbico, as pessoas vão falar que eu estou sendo radical. E quantos irmãos, quantos pregadores que por pregar a verdade do evangelho são perseguidos? As pessoas lincham. Quantos cristãos estão morrendo no Afeganistão só por ser cristão, hein, irmão? Só por ser cristão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a tua pregação não está gerando perseguição, tem alguma coisa de errado. Irmão, se a sua pregação não tem gerado conversão, tem alguma coisa de errado. Você está entendendo isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que aonde Paulo pregava, muitas pessoas eram convertidas. Mas muitos ficaram contra Paulo e o perseguiam. Paulo foi preso. Eu imagino quantas das vezes Paulo foi xingado. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Mas por quê? A gente ficou lá naquelas pregações de multiplicação dos pães. Deus é misericordioso. E muitas vezes quando Deus colocava no nosso coração palavras de advertência, para puxar a nossa orelha, nós não tínhamos coragem de pregar. Diante de um mundo, irmão, que está consumado pelo pecado. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam entender que, seguir o evangelho, ser católico, seguir a Deus não é fácil. Isso gera perseguição, é cruz, irmão. Seguir a Deus não é fácil. Muitas vezes a gente está achando que, seguir a Deus, eu vou seguir a Deus, mas eu vou seguir da minha forma. Não é assim. E veja, irmão, Paulo pagou o preço pelo evangelho, como muitos discípulos pagaram o preço pelo evangelho, foram até o final. Mas, irmãos, a gente vai ver. A palavra vai dizer que Paulo estava sendo julgado. E eu pergunto a vocês, do que Paulo estava sendo julgado? O próprio rei Festo, ele falava que não via pecado algum, que não havia ignorância, que não havia um crime algum sobre Paulo, não havia. Mas as pessoas, por inveja, queriam condená-lo, assim como foi com Jesus. E agora, irmãos, eu pergunto para você, se com Jesus foi desse jeito, se Jesus foi chicoteado, se Jesus foi cuspido, se Jesus foi humilhado, por que você quer que com você seja diferente? Você está entendendo? Se Paulo foi julgado, eu imagino, porque a palavra vai dizer também, irmãos, que os judeus, eles criavam planos para matar Paulo. Paulo, logo na sua primeira pregação sobre o templo, em um templo em Damasco, a palavra vai dizer que gerou uma grande conversão e que muitos judeus o esperavam fora da porta do templo para poder matá-lo. E os discípulos o esconderam e fugiram dali. Só assim. Então, irmãos, a gente precisa entender que pregar a palavra não é pregar o que a gente quer, mas pregar o que Deus quer. Não deixar com que nossa carne, eu vou pregar uma palavra hoje suave, tranquila. Primeiramente, irmãos, a palavra vai dizer que antes de pregar, Paulo estava cheio do que, irmãos? Do Espírito Santo. Ou seja, quem pregava ali naquele momento não era mais Paulo. Era a própria voz de Deus através dos seus lábios, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos, antes de pregar,
Pedir que o Espírito Santo nos use como um instrumento. Pedir para que a palavra que Deus queira ser pregada, que ela sim possa ser pregada. E não aquilo que a gente quer. E eu estava vendo o testemunho, irmãos, de São José Sanches. Um jovem, veja bem, um jovem. Em uma guerra no México, conhecido como Guerra das Cristeiras, onde esse jovem, ele vai a um túmulo e ele vê um santo ali que morreu por não negar Jesus de forma brutal. E ali ele se converte. Ali ele fala, Senhor, que eu possa morrer dessa forma, para que eu possa alcançar o céu. E aí, irmãos, era um governo no México que matava um cristão. O rei perseguia os cristãos. Presta atenção, as pessoas não podiam amar a Deus, eram mortos. Porque o rei não acreditava nisso. E o jovem o que faz? São José Sanches, ele vai até a porta do templo e ele fala para o soldado. O soldado o pergunta, por que você está aqui? E São José Sanches fala, eu vim para morrer pelo Cristo. O soldado, se sentindo comovido, ele deixa com que São José Sanches entre e São José Sanches fica 1 ano evangelizando naquele lugar. 1 ano, irmãos. E aí, numa emboscada, São José Sanches é pego. E aí, falam para ele assim, eu vou te dar 3 minutos, hein? 3 minutos você vai negar o seu Deus. E o que eles fizeram, irmão? Prenderam ele e cortaram as escamas dos seus pés. E falaram, você ainda não vai negar Jesus? E ele falava, não, eu não vou negar Jesus. Viva Cristo Rei. Era o que ele falava. Viva Cristo Rei. E como se não fosse pouco, irmãos, arrancar as escamas dos seus pés, fizeram com que ele andasse 14 quilômetros assim, desse jeito. Irmãos, ele não negou Jesus. Ligaram para a mãe dele, ei, fala para o seu filho que você veio para salvá-lo. Só basta ele dizer, viva o governo do México e morra Jesus. E São José Sanches falou para sua mãe, mãe, eu não posso fazer isso. Viva o Cristo Rei. Aonde ele é levado a julgamento, ele toma um tiro e uma espadada. Mas veja, esse é o preço do Evangelho, esse é o preço de viver uma vida com Cristo, de seguir os caminhos de Deus. Não é fácil, irmãos. Nós temos a nossa cruz a ser carregada. Se Deus sofreu, por que você não quer sofrer? Sofra pela sua vocação, sofra. Porque, irmãos, esse mundo é temporário. Todas estas coisas aqui neste mundo, neste lugar é temporário. Então sofra pela sua vocação, para que você possa viver uma vida na vida eterna. A vida. Veja bem, a vida. Essa vida aqui, irmãos, é momentânea. Vai acabar. Mas viva, que você possa entender que o preço do Evangelho é doloroso, é cruz. Mas imagina quantos frutos não podem vir à igreja através de você. Você está entendendo? Você é responsável, presta atenção, quando você está pregando o Evangelho, você é responsável pela conversão de outras pessoas. É por isso que o nome de Saulo é trocado para Paulo. Saulo não era mais Saulo. Saulo agora era Paulo, filho de Deus, convertido. Então, irmãos, que você possa, que essa palavra possa ter adentrado o seu coração. E que você possa ter ânimo novamente. Que você possa, irmão, ter ânimo. E pregue o Evangelho da forma como Cristo quer que você pregue o Evangelho. Amém, amém, irmãos? Assim vamos encerrar a nossa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.